Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Aqui a gente analisa o que aconteceu hoje para que todo mundo entenda o que vem por aí. Para quem curte análises diretas sobre tecnologia e IA, a dica é deixar o like e se inscrever no canal, porque o tema de hoje, olha, é crucial. Vamos falar do que existe por trás de cada linha de código de IA. Um mundo físico gigantesco sendo construído. E essa infraestrutura agora mesmo está redefinindo a economia global. Bom, vamos direto ao ponto. Tudo começa com um fato bem simples. A inteligência artificial tem uma fome, sem precedentes por poder computacional. Isso não é só um aumentozinho gradual, não. É uma explosão. Uma explosão que está forçando a criação de uma base industrial totalmente nova para o século XXI. E para alimentar essa fome toda, o conceito que a gente tinha de data center tradicional, ele já não dá mais conta. A gente precisa entender o que são as fábricas de IA. Pensem nelas não como um lugar que só guarda dados, mas como verdadeiras indústrias com um propósito único: produzir inteligência. Produzir em escala massiva, transformando dados brutos em coisas valiosas, como tokens, previsões e imagens. Agora, o que é genial nesse slide é justamente essa analogia. Uma usina de inteligência. Pensa só. Assim como o Itaipu foi essencial para a industrialização do Brasil gerando eletricidade, essas fábricas de IA são as novas usinas de força da nossa era. Só que em vez de energia, elas geram um recurso mais valioso que existe hoje: a cognição. A escala do que está sendo construído é monumental. Ok, mas essa demanda gigantesca cria, de cara, o nosso primeiro grande problema no mundo físico. O primeiro gargalo: o hardware. A cadeia de suprimentos global, ela simplesmente não foi feita para essa explosão na necessidade por componentes tão específicos. E o problema, veja bem, vai muito além das GPUs da NVIDIA, que estão sempre nas manchetes. A crise agora está nos chips de memória, como o HBM e DRAM, que são absolutamente cruciais. A produção foi toda desviada para as Big Techs e a previsão é que essa escassez dure anos, criando uma limitação real, física mesmo, para o crescimento da IA. E como resposta a esse gargalo, o mercado se dividiu em duas estratégias bem claras. De um lado, você tem a NVIDIA com a sua solução que domina tudo, super flexível, de altíssima performance. Do outro lado, gigantes como Google, Amazon e Microsoft estão fazendo o quê? Criando seus próprios chips, customizados. A estratégia deles não é nem tentar bater a NVIDIA em poder bruto, mas sim ganhar em eficiência para suas próprias operações. E essa tabela aqui, ela deixa as coisas bem claras. Dá uma olhada. Os chips customizados, tipo o TPU do Google, gastam bem menos energia e podem, olha só, cortar os custos de nuvem pela metade. Qual é a pegadinha? A pessoa fica presa naquele ecossistema. Já a NVIDIA, por outro lado, ela oferece liberdade, performance máxima, só que o custo, tanto de energia quanto do hardware em si, é bem mais salgado. E a consequência real de tudo isso? Bom, o custo já está chegando no bolso do consumidor. Os preços de certos componentes de memória simplesmente subiram 60%, encarecendo PCs, laptops e até os smartphones mais básicos. A revolução da IA tem um preço, e ele já está sendo pago na prateleira. Então, quando a gente acha que resolveu o gargalo do hardware, surgiu um outro ainda maior e muito mais complexo: a energia. É aqui que a gente entra no grande paradoxo da IA. A mesma tecnologia que pode nos ajudar a resolver a crise climática está, ao mesmo tempo, criando uma crise energética só dela. Para se ter uma dimensão do que estamos falando, em 2023, os data centers sozinhos já consumiam 4,4% de toda a eletricidade dos Estados Unidos. E esse número, que já é uma coisa gigantesca, era só o aquecimento. A projeção é assustadora. Com a expansão da IA, esse consumo pode quase triplicar, chegando a 12% de toda a energia dos EZUs já em 2028. É um salto que, sinceramente, nenhuma rede elétrica no mundo está preparada para absorver sem investimentos pesadíssimos. E esse consumo tem uma consequência direta que dá para medir. Desde que começou esse boom da IA generativas, as emissões de carbono das Big Techs dispararam. A meta, 64% de aumento. Google, 51%. A corrida pela IA está deixando uma pegada de carbono cada vez maior e as empresas estão correndo para construir infraestrutura para aguentar tudo isso. Falando em tirar projetos do papel, se essas inovações se inspiram à criação de um portfólio de tecnologia próprio, estudar a maior escola de Python e IA do Brasil é o que se precisa. Por isso recomendamos a Azimuth Academy. Lá é possível aprender a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Então, o ponto crucial é este.
A IA é, ao mesmo tempo, uma potencial aceleradora da crise climática e talvez a nossa melhor ferramenta para resolver essa mesma crise. Ela pode otimizar redes elétricas, criar modelos climáticos, mas o custo de energia para fazer isso é imenso. Esse é o paradoxo central que define a nossa era. Diante desses gargalos de hardware e de energia, a consequência natural é uma corrida multibilionária para construir do zero o mundo físico que a inteligência artificial precisa para existir e para crescer. E as soluções que estão na mesa são cada vez mais radicais. Não estamos falando só de painel solar ou parque eólico. A conversa agora é sobre sistemas de resfriamento líquido por imersão e, o mais impactante de tudo, a busca por usinas de energia nuclear dedicadas, exclusivas, para alimentar data centers. E por que nuclear? Porque ela resolve os principais problemas de energia da IA. Ela fornece energia constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, algo que fontes renováveis que são intermitentes não conseguem garantir. Os custos do combustível são estáveis, os reatores são compactos e os modelos mais novos podem operar por uma década inteira sem precisar reabastecer. Tecnicamente falando, é uma parceria quase perfeita. Mas é claro que os desafios práticos são enormes. O licenciamento é lento, o custo inicial é altíssimo e a questão do lixo nuclear ainda é um debate super complexo. A energia nuclear para a IA é sim uma solução poderosa, mas não é nem rápida e nem simples. A escala do investimento é astronômica. A Microsoft fechou um acordo de quase 10 bilhões de dólares, não para construir nada, mas só para garantir acesso à capacidade de computação da IRIM por 5 anos. Isso mostra o nível de urgência e o capital que está sendo movimentado para ninguém ficar para trás. E tudo isso nos leva à grande conclusão. Essa corrida toda pela infraestrutura física da IA está criando um novo campo de batalha global. Um campo que vai muito, mas muito além de quem tem o melhor algoritmo. Hoje, o poder está muito concentrado. A Amazon, Microsoft e Google controlam mais de 60% do mercado de nuvem, que é basicamente onde a IA vive. Elas são as donas dos terrenos digitais onde toda essa revolução está acontecendo. A competição agora é por recursos físicos. Quem é que controla os minerais críticos como lítio e cobre? Quem domina a capacidade de data centers no mundo todo? Quem lidera em tecnologias de resfriamento? A disputa que era de tecnologia virou uma disputa por matéria-prima e por infraestrutura física. E essa citação resume perfeitamente o cenário geopolítico que está surgindo. Uma possível divisão global onde os Estados Unidos criam os blueprints, o software, enquanto a China constrói os prédios, o hardware e a infraestrutura. É uma interdependência bem complexa e potencialmente instável. E no fim, a gente volta para a pergunta fundamental. Com essa demanda toda, por concreto, por energia, por minerais, a inteligência artificial vai se provar uma força para acelerar a nossa transição para um futuro sustentável? Ou será que o próprio piso físico dela vai acabar acelerando a crise que ela promete resolver? A resposta, literalmente, ainda está sendo construída. Obrigado por assistir ao briefing. Se essa análise ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder o conteúdo de amanhã. Até a próxima!